Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Nesse vídeo estaremos falando de um tema para lá de interessante. Nós estaremos falando da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é realmente Deus? É o que nós veremos no decorrer deste vídeo. Meus amados, antes de começarmos a falar desse tema maravilhoso e importantíssimo, gostaria de pedir encarecidamente aos amados irmãos que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para estar abençoando o nosso canal. E assim o Eterno vai estar abençoando a tua vida. O nome do nosso canal é Confirma na Bíblia. Meus amados, como estávamos dizendo, um tema para lá de interessante, que é sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus é realmente Deus? Então vamos iniciar este vídeo falando do que diziam os profetas a respeito de Jesus. Claro que se nós pegarmos a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, vai estar falando do nosso Senhor. O Antigo Testamento todo praticamente fala de Jesus profeticamente. Mas nós selecionamos aqui apenas alguns textos, somente para levar à compreensão dos irmãos. E até porque também para o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos ver o que diz o profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Que vai nos dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado está sobre seu ombro, e será seu nome admirável conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Olha aí, a profecia do profeta Isaías a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos dar uma olhadinha no que diz o profeta Miqueias também no seu livro, no capítulo 5, versículo 2. Vamos ver o profeta Miqueias. O que diz o profeta Miqueias? No seu livro, no capítulo 5, versículo 2, que vai nos dizer assim: porém tu, Belém Efrata, posto que és pequena para ser contada entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E suas origens são desde o princípio, desde os dias da eternidade. Então aqui o profeta Miqueias está profetizando que o Messias viria de Belém e que ele vive os dias dele desde a eternidade. Então os dias desde a eternidade somente Deus. Então essa profecia a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui também está dizendo que é Senhor. Então, se os dias dele é desde a eternidade, é porque ele é Deus. Bom, meus amados, vamos dar uma olhadinha aqui novamente no livro do profeta Isaías e fazermos também um paralelo com o livro de Apocalipse, para vermos mais ou menos a fala de Deus no Antigo Testamento e Jesus também falando no Novo Testamento. Isaías capítulo 44. Isaías 44, o versículo 6, que vai nos dizer assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha a fala aqui do nosso Deus, do eterno e amado Deus, no Antigo Testamento. Agora vejamos o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, o que vai dizer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, que vai dizer assim: quando o vi cair como morto a seus pés, ele pôs sua destra sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então olha a fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mesma fala de Deus no Antigo Testamento, mais uma comprovação de que Jesus é Deus. E vamos novamente no livro do profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 12. Vamos ver também a fala do nosso eterno Deus. Isaías 48, 12, que diz assim: dá-me ouvidos, Jacó, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o primeiro, eu também o último. A fala de Deus.
no livro do profeta Isaías. Vamos ver o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, o que está dizendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, que nos diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver, diz isto. Então, meus amados, Jesus aqui se apresenta como o primeiro e o último. A mesma fala do eterno Deus lá no livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 12. O primeiro e o último. E aqui ainda para concretizar que é o Senhor Jesus, diz aquele que teve morto e torna a viver. E tornou a viver. Quem teve morto e tornou a viver? E vive para sempre, pelo século do século. E é o nosso Salvador, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus amados, o que nós precisamos entender é que na Bíblia Sagrada, Jesus ele tem dois tipos de discurso. Jesus discursa como Deus e discursa como homem, porque já que ele tem a natureza divina e a natureza humana, ou seja, Jesus é 100% homem e 100% Deus. O que as pessoas às vezes não entendem é isso. E Jesus, em alguns casos, ele discursava como um homem, dando exemplo aos homens. Por exemplo, quando Jesus orava ao Pai, ele estava ali dando exemplo como homem para os homens. Mas quando Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, ele está se declarando Deus, porque ele é Deus. Quando Jesus também jejuou, ele estava ali jejuando como homem, dando exemplo aos homens, para que os homens também jejuassem. Mas quando ele diz, eu sou, se declarando eu sou, ele está se declarando Deus, porque ele é Deus. Bom, meus amados, então já vimos aqui que fazendo o paralelo de Antigo e Novo Testamento, sempre encontraremos aqui respostas concretas a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a respeito do Evangelho de Deus, a respeito de todo o cumprimento das profecias relacionadas a Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui também no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 4, aquela fala bem famosa de Deus com Moisés, quando Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador e deu algumas desculpas. Dentre essas, a última foi que ele não... Se alguém perguntasse qual era o nome de Deus, né? E aí Deus vai dizer a ele, se apresentar a ele como eu sou, que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou, e disse assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, eu sou. Então Deus aqui se apresentou para Moisés como eu sou. Aí lá no livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 58, Jesus também vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus se apresentou como eu sou, mostrando ali e demonstrando que ele é Deus, afirmando que ele é Deus, porque esta é a fala do Deus eterno aqui no Antigo Testamento. Então, meus amados, contra fatos não há argumento. A Bíblia é clara e objetiva. Jesus é Deus. Bom, vamos dar uma analisada aqui agora no livro do apóstolo João. Também um texto muito conhecido, muito usado por todos, que é João capítulo 1, versículo 1. E vai nos dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Esse estava no princípio junto a Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, meus amados, esse capítulo 1 aqui de João, o primeiro versículo, essa primeira parte, no princípio era o Verbo, aqui está falando da pré-existência de Jesus, ou seja, Jesus existia antes de tudo, antes do mundo inclusive. Então essa primeira parte aqui do versículo 1 do capítulo 1 do livro de João
ela está justamente falando dessa preexistência. Ó. No princípio era o Verbo. E aí a segunda parte aqui do versículo vai dizer, e o Verbo estava com Deus. Aí a terceira parte diz, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele estava com Deus e era Deus ao mesmo tempo. Então é algo que às vezes confunde a mente de alguns. Mas nós, através da fé, nós cremos nesse nosso Deus maravilhoso. Ou seja, um Deus subsistente em três, um Deus subsistente em três pessoas, ou três pessoas coexistentes em um Deus. Então o versículo aqui é bem claro, quando fala o verbo, está se referindo à pessoa de Jesus, em grego, né, hologos, ou seja, o verbo, se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também aqui vai estar dizendo que ele estava com Deus e que ele era Deus. Então algo também muito claro, e também aqui no versículo 2, no versículo 3, melhor dizendo, diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, para termos a confirmação de que o Verbo é Jesus, basta darmos uma olhada aqui no versículo 14 desse mesmo capítulo, que vai estar dizendo assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem foi, meus amados, que se fez carne e habitou entre nós? Senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui mais uma confirmação de que Jesus é Deus. Podemos dar analisada também no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Ou melhor, vamos pegar do versículo 5 ao 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8, que vai dizer assim, haja, pois, entre vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, olha aí, coisa a que se aferrar. Antes despojou-se a si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, olha aí. E achado em seu aspecto exterior como homem, humilhou-se a si mesmo, ao se fazer obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui no livro de Filipenses, vai dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se humilhou, se fazendo homem, né? Ou seja, tomando forma de homem, porque realmente, né, de Criador, ele passou a obedecer à criatura, a morrer pela mão da criatura. Então realmente o Senhor, Rei da Glória, cheio de graça, cheio de glória, aí de Criador, e de repente ele passa a ser obediente à sua criatura e ainda morto pela mão da sua criatura. Então, meus amados, é bem claro aqui, que Jesus, sendo Deus, ele veio, né? Ele se encarnou, ele se tornou um homem e morreu pelos nossos pecados, né? Se humilhando, ou seja, humilhando a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então a Bíblia ela é bem clara e objetiva. E para confirmar e comprovar a preexistência de Jesus, vamos dar uma olhadinha no livro de 1 João, capítulo 17, versículo 5. Não, no livro de João mesmo, João, capítulo 17, versículo 5. Neste mesmo livro aqui de João, vamos aqui para o capítulo 17, versículo 5. Que vai nos dizer assim, agora, Pai, glorifica-me a teu lado com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus claramente dá uma declaração de que ele já tinha a glória com o Pai muito antes que o mundo existisse. Então, meus amados, Jesus é Deus. Então, meus amados, já vimos aqui que Jesus é Deus, né? E que ele existe antes do mundo e antes de todas essas coisas. E que todas essas coisas foram feitas nele, por meio dele. Vamos dar uma confirmadinha no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 e 17, a respeito da criação das coisas, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus também ele é Criador. Colossenses, capítulo 1,
Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, que vai nos dizer assim: Ele é a imagem... Não, 16 e 17, vai dizer assim: porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm consistência nele. Olha mais um versículo claro aqui de que o nosso Senhor existe antes de todas as coisas. Então, como já vimos, contra fatos não há argumentos, é muita contundência, é muito claro. Tudo depende da nossa interpretação. Mas interpretando a Bíblia literalmente não há como haver erros. A Bíblia é clara e objetiva. Meus amados, então já vimos aqui que tudo foi criado nele, que ele existe antes de todas as coisas. E a Bíblia Sagrada também, ela nos diz que só há um Deus e que só há um Senhor. E ela também nos diz que só Deus pode ser adorado. Então vamos ver aí mais alguns versículos aqui que falam a respeito de Senhor, e a respeito de Deus, de Senhor e de adoração. Mas antes de entrarmos aqui nesses livros aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa Bíblia hebraica para falar do nosso único Senhor, que está no livro de Devarim, Vav Talit, ou seja, Deuteronômio 6,4, que vai dizer assim: Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto por muitos é usado para dizer que o Deus é um Deus monoteísta unicista, ou seja, uma só pessoa na divindade. Mas pelo contrário, para nós ele prova o contrário. Para nós aqui, ele prova que o nosso único Deus é subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou três pessoas coexistentes em um único Deus. Porque aqui, meus amados, há um grande segredo, não digo segredo, mas a chave aqui desse versículo é a palavrinha Echad. Essa palavra Echad, ela significa um composto, enquanto a palavra Yahid significa um único mesmo. Ou seja, se você tem um relógio na mão, aí você vai usar Yahid para dizer um relógio. Mas se você tem um par de sapatos, aí você vai usar Echad, porque é um par, mas é formado por dois pés. Então há uma diferença no hebraico a respeito dessas palavrinhas. E aqui, para dizer que Deus é o único Senhor, usou justamente a palavrinha Echad, aquela que é o um composto. Ou seja, o nosso Deus é subsistente na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, se é um único Deus mais composto, subsistente em três pessoas, por isso que foi usada a palavrinha Echad. Se fosse um Deus unicista, monoteísta, teria que ser Yahid, e não usou Yahid, usou Echad, comprovando mais uma vez que o nosso Deus é um Deus trino. Bom, meus amados, então aqui, meus amados, podem observar que a Bíblia, ela nos mostra que nosso Deus, nós temos um único Deus e um único Senhor. Então, vamos ver agora o que diz aqui a Bíblia. A nossa Bíblia aqui em português agora nem a respeito de Senhor. Se Jesus é ou não é Senhor. E a Bíblia diz que nós só devemos adorar a um único Deus e um único Senhor. Então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Vamos para o Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1, Antigo Testamento, que vai nos dizer assim: O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado de teus pés. O próprio salmista Davi já tinha essa compreensão de que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ou seja, era Senhor. Então aqui está falando, o Senhor disse ao meu Senhor. Então, ou seja, o Pai disse ao Filho,
Então, meus amados, desde o Antigo Testamento que nós vimos aqui a referência de Jesus como Senhor, ou seja, desse nosso Deus Trino, que o Pai é chamado de Senhor, o Filho é chamado de Senhor e o Espírito Santo também é chamado de Senhor. Isso nós veremos num videozinho mais adiante a respeito da Trindade Santa. Então, como aqui nós estamos falando só do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos focar aqui mais na pessoa de Jesus. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 2 também, vai nos dizer o que a Bíblia nos diz, que só há um Senhor, só há um Deus e só há um Senhor. E Jesus é chamado de Senhor, Jesus é chamado de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 2, vai nos dizer assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Claramente, Jesus é chamado de Senhor pelo apóstolo Paulo. Também no livro de Atos, capítulo 10, versículo 36. Vamos ver o que vai dizer o livro de Atos, capítulo 10, versículo 36, a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 10, 36, e vai nos dizer assim: e ele enviou a palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Mais uma pérola, né, meus amados? Se Jesus é o Senhor de todos, e a Bíblia nos diz que só há um Senhor, né, e só há um Senhor para ser adorado, então logo Jesus é Deus. Se a Bíblia está nos dizendo que só há um Senhor, né, que o nosso Deus é o único Senhor, e a Bíblia nos chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Senhor, é porque Jesus é Deus. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 2, também vamos ver o que diz aqui o livro de Romanos. Capítulo 10, versículo 2, 12, melhor dizendo. Vai dizer assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, que é rico para com todos os que o invocam. Olha mais uma pérola, meu amado. Então Jesus, ele é chamado de Senhor, ele é Senhor, e a Bíblia nos diz que só há um Senhor. Então Jesus é Deus. Logo entendemos que Jesus é Deus. Bom, então vamos ver aqui também que a Bíblia Sagrada, ela diz que só Deus pode ser adorado. Lembra daquela passagem que João, lá em Apocalipse, ele quis adorar o anjo, e logo o anjo, né, não permitiu que ele o adorasse, e Jesus várias vezes foi adorado e permitiu. Então, se ele permitiu a adoração, é porque ele é Deus. Essa passagem de João está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, versículo 8 e 9, olha só o que diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, e depois que as ouvi e as vi, prostrei-me para adorar ante os pés do anjo que me mostrava tais coisas. Então João dizendo aqui que ele iria adorar o anjo, mas ele me disse: veja, não faças isso, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então logo o anjo manda João adorar a Deus. E se Jesus é adorado, então logo Jesus é Deus. Olha, meu irmão, como a Bíblia é fácil de compreender quando estamos alicerçados na presença do Senhor. Bom, e a Bíblia diz que só Deus pode ser adorado. E Jesus, ele foi adorado, ele é adorado. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente no livro de Mateus, para ver a respeito da adoração. Mateus, nunca tanto papel aqui nessa Bíblia. Mateus capítulo 2. Vai cair tudo. Vamos lá, Mateus capítulo 2, versículo 2 também. Bom, dizendo: onde está o que nasceu, o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 8, agora vamos ver o que diz o versículo 8 deste mesmo capítulo. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e averiguai com cuidado acerca do menino, e quando o encontrardes, fazei-me saber,
para que eu também vá e o adore. Olha aí, meus amados. Vamos ver agora no versículo 11. E ao entrarem na casa, viram um menino com sua mãe, Maria, e prostrando-se, adoraram-no. Logo abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Aqui foi a adoração dos magos para com Jesus. Então, meus amados, se Jesus foi adorado, é porque ele é Deus, porque a Bíblia diz que só adorar a Deus, o próprio anjo disse isso a João, adorar somente a Deus. E logo vimos que Jesus foi adorado. Se ele foi adorado, logo ele é Deus. Vamos ver aqui também no livro de Hebreus, no capítulo 1, que fala mais a respeito do nosso Senhor. Mas antes de olhar aqui o livro de Hebreus, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de 1 João, capítulo 5 agora. São os apóstolos chamando Jesus de Deus. Então, mais uma evidência clara, ele foi chamado de Deus por João, por Tito. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20, que vai nos dizer assim: Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha a pérola. Aqui João, o apóstolo João, está chamando Jesus de Deus, claramente. Vamos também aqui dar uma olhadinha no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 13, no livro de Tito, que vai nos dizer assim: aguardando a bem-aventurada esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, claramente, Tito chama Jesus de Deus. Olha a pérola, meus amados. Vamos dar uma olhadinha também aqui no livro de Romanos, no capítulo 9, versículo 5, que nos diz assim: dos quais são os patriarcas e dos quais Cristo procede segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito de Jesus, que Jesus é Deus e Deus bendito. Então, meus amados, do início ao fim nós iremos ver que Jesus sendo referido como Deus, como Senhor, sendo adorado. Então não há o que duvidar. A palavra de Deus clara e objetiva. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui agora. Bom, meus amados, vimos no decorrer desse vídeo que Jesus ele foi chamado de Deus, ele foi chamado de Senhor, ele se apresentou como Deus, se apresentou como Senhor, ele deu exemplo como homem, porque ele é 100% homem, 100% Deus, e que Jesus também foi adorado, entendeu? Inclusive vamos dar uma olhadinha no livro de Hebreus agora para ver que ele foi adorado até pelos anjos. Enquanto o anjo não aceitou a adoração de Pedro, de João, Jesus foi adorado até pelos anjos. Mais uma evidência clara de que Jesus é Deus. Vamos dar uma olhadinha no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, que vai nos dizer assim: e outra vez, quando introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Olha, meus amados, até os anjos adorando a ele. Evidência clara de que Jesus é Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse capítulo 1, do versículo 5 até o 8, para entendermos melhor o que o próprio Deus Pai fala a respeito do Filho. Então nós iremos entender que até o Pai o chama de Deus. Vamos olhar aqui, versículo 5 até o 8. Pois a qual dos anjos disse Deus alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E certamente a respeito dos anjos diz: aquele que faz a seus anjos ventos e a seus ministros labareda de fogo. Aí o versículo 8, olha só que forte aqui o versículo 8. Mas acerca do Filho diz:
Teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro de teu reino. O próprio Pai chamando aqui o seu Filho de Deus, porque o Filho ele é gerado no Pai. Então Jesus é Deus. Jesus é Deus. A evidência clara de que ele é gerado no Pai está aqui, no versículo 5. Pois a qual dos anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Então a nenhum dos anjos, mas o Filho ele gerou. Porque o Filho é Deus, a mesma essência do Pai, a mesma divindade do Pai e procede do Pai. Meus amados, vimos aqui que até o Deus Pai chama Jesus de Deus. Evidência clara, objetiva, simples, fácil de entender. Só não consegue entender quem não quer entender. Mas vimos aqui no decorrer desse vídeo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Deus. Evidências claras, objetivas, não há como duvidar. E para finalizar, nós vamos aqui também olhar alguns versículos que eu já deixei separado aqui, anotados no caderno, a respeito dos atributos de Jesus também que mostra que Ele é Deus. Bom, nós sabemos que onisciente, somente Deus. Só Deus sabe todas as coisas. Então a Bíblia Sagrada ela nos apresenta Jesus também como onisciente. Ele é onisciente. João capítulo 16, versículo 30 vai dizer assim: Agora conhecemos que sabes todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Olha a evidência clara. Se ele sabe de todas as coisas, logo ele é onisciente. A Bíblia também nos apresenta Jesus como onipotente. Mateus capítulo 28, versículo 18, que diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. João 5,19 nos diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade, digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir do Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igual. Olha aí, meus amados. Se o Pai faz tudo, o Filho faz igual, logo o Filho também é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Mateus 18, 20, que diz assim: Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Se onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está no meio, logo ele é onipresente, ou seja, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E só quem é onipresente é Deus, porque só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Meus amados, então vimos aqui os atributos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, que revela que Ele é Deus. Além dele ser chamado de Deus, além dele ser adorado até pelos anjos, né? O próprio Pai também o chamou claramente de Deus. Ele ainda, através dos seus atributos, demonstra essa divindade. Então, meus amados, fica aqui, ficou claro e evidente que a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma pessoa divina, ou seja, logo Jesus, Ele é Deus. Vamos falar aqui também rapidamente de algumas profecias também que se cumpriu. No livro de Isaías, no capítulo 7, só para a gente finalizar aqui, algo bem rápido, no capítulo 7 de Isaías, onde o profeta Isaías, versículo 14, onde o profeta Isaías profetizou até que ele ia ser concebido de uma virgem, olha só. Ia ser concedido de uma virgem, melhor dizendo. Por isso, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Meus amados sabem que o nome Emanuel significa Deus conosco. E Jesus esteve conosco aqui na terra. Hoje Ele está conosco, dentro de nós, mas Ele esteve conosco aqui na terra, em carne e osso, como já vimos no decorrer também do vídeo.
E o cumprimento dessa profecia, meus amados, os irmãos podem estar conferindo aí nas vossas Bíblias, no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 18 ao 25. Nós também vimos que Isaías, também no seu livro, no capítulo 9 desse mesmo livro, versículo 7, Isaías vai profetizar também que Jesus descende, da raiz de Davi. Então vamos ver o que diz aqui o versículo 7. A dimensão de seu império e a paz não terão limites sobre o trono de Davi, olha aí, e sobre seu reino, para o restaurar e o consolidar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Olha a pérola, meus amados. O profeta Isaías profetizou que ele viria de uma virgem, profetizou que é da raiz de Davi, e ainda dizendo, que Deus viria da virgem e também da raiz de Davi. O cumprimento também se encontra em Mateus, capítulo 1, versículo 16 ao 17. E o próprio Deus Pai também, o chamou de filho, decretou que ele é o seu filho. Vamos dar uma olhadinha no livro dos Salmos rapidamente, capítulo 2, versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7, que aí é o Deus Pai decretando que Jesus é o seu filho. Diz assim: eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha aí onde é que nosso Deus está dizendo aqui que gerou o seu filho. Jesus é gerado no Pai e não criado, como muitos aí sugerem. Então o Senhor foi gerado e não criado. Ele não é criatura, ele é Deus, ele é criador. Glória a Deus, meus amados. Tá, meus amados, lá no livro de Mateus, capítulo 3, 17, verá a confirmação dessa profecia, das outras profecias, e dessa confirmação do decreto de Deus, decretando que Jesus ali é o Filho de Deus, que foi gerado no Pai. Bom, meus amados, se nós olharmos, nós temos muito mais versículos, nós temos muito mais profecias que se cumpriram todas verdadeiramente, porque a palavra do Senhor não há dolo, onde fala a respeito do Messias, a respeito do seu ministério, a respeito de tudo. Mas creio que esses versículos serão suficientes para os amados compreender um pouco o assunto. E eu rogo a todos que orem por nós, pelo nosso canal, e que o Senhor também abençoe a vida de cada um. E que aquilo que o Senhor vai colocando no nosso coração, na nossa mente, nós estaremos aqui com o maior prazer transmitindo aos amados. E assim eu agradeço esta nobre oportunidade, em nome de Jesus. Amém?